É. Agora a lei de reprodução, lei do trabalho, não é não? É, a lei do trabalho. Então, mas antes, nós temos alguns avisos. Olha, no dia 12, o sábado, desde agora a 8, vai acontecer um seminário lá na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. Esse seminário é promovido pela AME, Associação de Medicina e Espiritismo. Então nós vamos fazer lá um trabalho sobre o perispírito e a saúde. Os temas são o perispírito e a força plástica diretora, o campo perispiritual e o processo preventivo das doenças, teoria anímica e o perispírito, o psicodinamismo de Gustavo Gelei e o perispírito e as pesquisas parapsicológicas. Então eu vou fazer esse trabalho até às 10 horas. Das 10 às 11h30, pela manhã, claro, vai haver uma mesa redonda com energia, magnetismo, psiquismo, saúde, sendo moderador os participantes são José Galdino da Silva, que é médico, presidente da AME, magnetismo, sou eu, e psiquismo, que é Adenauer Marcos, que é um psicólogo. Encerramento com o coral da Federação Espírita do Estado da Bahia. Então vai de 7 da manhã às 12h30. São só um turno. As inscrições podem ser feitas aqui mesmo no Telma ou na livraria. Para os sócios da AME, R$10 ou R$5. E não sócios, R$10. Se a pessoa quiser também um livro, quer dizer, a inscrição com um livro, R$15. Relação de livros, perispírito, natureza, função e propriedades, magnetismo e espiritismo, psicologia do Evangelho. Os 3 primeiros, os 2 primeiros são de nossa autoria. E a psicologia do Evangelho é do psicólogo Adenauer Marcos Ferraz. Então, vocês quiserem se inscrever, tem aí. Não sei nem quem é que está inscrevendo aqui. É Cristiane Amaral. Então. Nós. Diga. Ótimo. Bote hoje mesmo. Olha, nós estamos fazendo aqui um trabalho especial à tarde. Mas não temos dia fixo. Nós fizemos hoje à tarde e sexta-feira também nós faremos. Os médiuns que quiserem participar podem dar o nome ali a Cristiane. E agora, são pessoas a serem tratadas, conhecidas ou que sejam parentes dos médiuns da casa. Depois então a gente vai abrir para o pessoal, o povo em geral. Então hoje fizemos um trabalho, e esse trabalho está sendo acompanhado por médico. É um trabalho de pesquisa ao tempo em que nós ajudamos aos que sofrem. Então é um trabalho de pesquisa com o médico do jeitinho. Nós vamos trazer aqui, o pessoal vai trazer, os médicos vão trazer equipamentos e vai haver uma ata, tudo como manda o figurino. Hoje nós trabalhamos com a menininha, Naya é o nome dela, parece uma indianazinha, 14 anos, que está com o tumor nessa área aqui, pé do cerebelo, sei lá, por aí.
não pode ser operada. O lugar é muito crítico. E nós fizemos um trabalho com essa menina lá no Hospital São Rafael. Ela se recuperou, o tumor diminuiu, graças a Deus, mas às vezes as pessoas, não é, facilitam, digamos assim. Não é? E tem também aquelas opiniões, mas a medicina não tem jeito, a medicina está tão avançada, a tecnologia, esse negócio de espiritismo, não é? E resultado, quem saiu prejudicada nessa questão foi a menina, porque pimenta nos olhos dos outros é refresco, não é? Uma pessoa que está doente, a outra não pode decidir por ela não, mesmo sendo pai e mãe, não tem esse direito. Ela tem que ter uma chance, seja lá como for. Por mais que as pessoas não acreditem, ela tem que ter uma chance. Ah, mas não dá certo, então a pessoa está, não é, antecipando um julgamento. Esse pré-julgamento, eu acho que é até pernicioso. Prejudica. Porque quando as pessoas estão doentes, essas mesmas pessoas, aí qualquer mata é caminho. Procuram de tudo, até candomblé. Você assim, olha, plante bananeira aí, planta. É isso mesmo. Então, quem sofreu? A menina. Então, vamos trabalhar. Nós não garantimos nada, nós não fazemos milagres, mas nós vamos lutar para que continue aqui, se este for o desígnio da lei natural. Do contrário, ela passará para o outro lado da vida, como um dia acontecerá conosco. É um determinismo que ninguém consegue e vai fugir. Agora, não se nasce para a morte. E a morte não é o fim de tudo, porque se fosse eu não estava aqui. Eu estaria me enganando e enganando a quem vem aqui. É uma questão de imortalidade, não é um ponto doutrinal. É uma questão científica. Provada a imortalidade em laboratório. Isso é que é muito importante. E os grandes cientistas... Hoje mesmo eu estava lendo Carl Sagan, e ele... Os pais desencarnaram, ele cético, embora fale em cosmos, né, universo e aí por diante, seja um Spielbergzinho da ciência, ele começou a ver os pais desencarnados, ver e ouvir. Então ele achou que estava louco, devido às especulações cósmicas, né, em que ele se envolveu. Mas ele teve que dar a mão à palmatória, porque a própria mãe dele, espírito, disse: olha, se você duvida da minha sobrevida, da minha pós-morte, né, da minha existência pós-morte, eu vou deixar para você uma prova. E deixou. Imprimiu isso, não falam. Jornais, é o Fantástico. Ela deixou a impressão do dedo polegar dela na madeira do criado mudo do quarto dele. E aí o que é que ele fez? Como pesquisador, ele entrou em campo. Chamou um datiloscopista e aí criaram um molde também da impressão digital, era da mãe dele. Foi aí que ele parou com certas pesquisas tendentes a negar a imortalidade da alma e a exobiologia, quer dizer, a existência de seres fora do âmbito da Terra. Ele parou completamente com as pesquisas e aí admitiu a imortalidade da alma, porque a prova estava ali. A impressão digital da mãe dele morta. Então são essas provas que nós deveríamos estar divulgando,
ou que deveriam estar sendo divulgadas, mas não o são. Por quê? Medo, preconceito. Ah, mas eu não acredito em nada. E porque não acredita, não existe, né? Então, eu sempre procuro trazer alguma coisa nesse sentido aqui para vocês. Tanto que nós vamos fazer um curso em julho, eu espero que vocês participem, sobre o Kundalini, não é? Dando uma visão não oriental, mas ocidental, dentro da Universidade de Cornell, vem estudando o Kundalini, que é uma força chamada força serpentina. Vamos estudar aqui a luz, vamos estudar conceito de espaço-tempo em nível esotérico, metafísico. Vamos estudar o labirinto como uma das primeiras manifestações psicanalíticas da história. Por exemplo, começar com o labirinto de Creta, né? E vamos estudar tudo isso aqui direitinho. Então, quem quiser, são 10 temas. 10 temas. Vamos estudar o que é mandala. Vocês sabem o que é mandala? Vamos estudar mandala. São símbolos que não estão ligados ao misticismo. A ciência ocidental já está começando a se preocupar com isso. E aí vamos estudar mandala entre os chineses, os hinduístas, os povos pré-colombianos, como os maias. Então, porque se houve esse entendimento universal, digamos assim, entre culturas díspares, que alguma coisa, não é, aconteceu. Vamos estudar Atlântida, os relatos sobre Atlântida. Vamos estudar, por exemplo, os aspectos teosóficos das pirâmides de Kelpos e os aspectos também físicos ou astrofísicos. A ursa menor, de 50 em 50 anos, incide sua luz fraca por uma das frestas da pirâmide sobre o sarcófago do faraó. Isso foi calculado por um povo considerado primitivo, vejam só. Então isso é para se estudar. O que é isso? Foi adivinhação dos egípcios? Foi por acaso? Houve uma premeditação científica através do estudo estelar. Então tudo isso nós vamos estudar aqui, tá bom? Espiritismo é assim, toca em todos os ramos do conhecimento. Como disse muito bem Leon Denis, o autor daquele livro fantástico chamado O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Então nós vamos ao nosso estudo. Mas antes, tem um livro aqui que chegou agora na livraria. É de meu amigo Vitor Ronaldo Costa, de Brasília, um estudioso, é médico. Eu conheço muito, esteve comigo aqui da última vez que ele veio a Salvador. É mediunidade e medicina. É interessante, não é? Mediunidade e medicina. É vasto campo de pesquisa. Então é interessante. Vocês oferecerem a um médico, né? Vamos aqui para dar uma leiturazinha. É pequenininho, mas é bem fundamentado, certo? Então, são R$7. Sim, nós vamos estudar também o significado espiritual dos números. Interessante. Os números de 0 a 12. Vamos estudar a base das concepções pitagóricas, né? Vamos ver isso direitinho. Vamos estudar os teoremas, a base do teorema em nível espiritual. A gente vai estudar tudo isso direitinho. A mecânica quântica, que também está descobrindo o infinitesimal, quer dizer, o microcosmos. Isso é interessante, não é? O desdobramento disso leva ao mundo espiritual. Ou nós estudamos isso, ou então não vamos ficar para trás. Pegando meu amor, porque meu irmão,
A gente fica para trás, porque a ciência está revelando aquilo que os espíritas pregavam e pregam há mais de 140 anos. Como a metapsíquica, a parapsicologia, a psicotrônica, a psicobiofísica, que são disciplinas que vêm corroborando todo o trabalho realizado pelos espíritas pesquisadores. Então eu fico triste em ver assim cientistas afirmarem a não existência do espírito. Eles esqueceram de estudar os grandes mestres, tanto na Europa como nos Estados Unidos, que se preocuparam em investigar a fenomenologia da alma e a fenomenologia anímica ou psíquica. Então nós vamos ver aqui em julho isso. Agora, nós temos uma monografia toda ilustrada. Vai ser interessante, porque toda ilustrada. Vai ser em preto e branco e em cores. Quem quiser em cores vai ser mais cara. Quem não quiser nem em cores, em preto e branco, azar. Tá bom? É um trabalho de pesquisa, mas pesquisa mesmo, viu? Depende da pergunta. Mas vamos ficar dizendo, não atrasa o estudo. Você foi passista? Já. Eu já desfilei na escola de samba. Não, olha, para dar passe, não precisa estender as mãos. O passe pode ser dado sem um processo gestual, né? Você pode dar o passe através de vibrações amorosas, né? Já dei passe e dou quando há necessidade. Quem? José Medrado? Eu trabalhei muito com Medrado. Ele atendia a pessoa. E quando era a obsessão, aí eu fazia o processo de atração, então dava passe. Nós fizemos bons trabalhos de desobsessão, eu e ele, lá em casa. Ele ia e escolhíamos uma pessoa que estava com um problema sério e nós fazíamos trabalho, eu e Medrado. E aí dava o passe também, fazia atração do espírito. Eu tenho a mediunidade também de atração. Agora, eu evito por uma questão assim de energia, certo? Eu evito, mas quando há necessidade eu faço isso. Eu fiz com meus filhos, eu criei meus filhos assim, tanto que eles podem ir ao médico agora, mas nunca foram. Nunca foram ao médico, parece até que eu estou inventando. Não, é que eu manipulei energia, a gente tem que saber lidar com energia, centros de força. Vocês vão ver também os centros de força, chakras. É só saber manipular energia e criar uma estabilidade, uma harmonia, né, psicossomática, que vai ser a medicina do futuro. Não tem para onde correr. Você vê que a medicina está avançando. Agora mesmo descobriram a tomografia por positron. Ainda não chegou ao Brasil e não vai chegar tão cedo, porque aqui há muito preconceito. A tomografia por positron, ela capta a aura do indivíduo, a psicosfera do indivíduo, e aí vai trabalhar nesse campo. É aí que a ciência precisa se dobrar ao espírito, mas às evidências. Aí as pessoas, infelizmente, têm seus preconceitos. Deixa para lá. Bom, a lei do trabalho. Vocês têm estudado o Livro dos Espíritos? Tem? Estou vendo um silêncio aí sepulcral. Não me posso dizer aquele quitasse-te consentir evidente, né? Quem cala, às vezes consente. Não vamos generalizar, né? Vamos radicalizar. Bom, essa lei do trabalho, ela
é fruto de uma pesquisa de Kardec. Kardec não era advogado, era um pedagogo, mas ele observava tudo que acontecia à sua volta. Ele era muito dinâmico. E vocês sabem que a França, a partir da Revolução Francesa, que derrubou o absolutismo, não é? Dos Luíses, a partir daí, dos finais do século XIX, 1791, se não me falha a memória, a partir daí a França viveu em, assim, periódicas convulsões políticas, sociais e militares. Vê que em 1800, a partir de 1800 começa a emergir a figura de Napoleão Bonaparte. Ele realmente foi uma figura extraordinária, não só na história da França, mas na história do nosso planeta. Dizem os espíritos que ele seria predestinado a unir a Europa, como agora está acontecendo. Essa união pacífica, não é? Unindo até mesmo a própria moeda, o euro, né? Então a Europa tende a se unir, quebrar, né, aqueles problemas ligados à fronteira e a certos exacerbamentos nacionalistas. O homem sempre é dividido em tudo. E aí Kardec observou tudo isso. E a sua época estava no trono da França, vejam só, a Revolução Francesa foi por água abaixo, porque os próprios ideólogos da Revolução, um mandou matar o outro. Marat foi morto por um amante, amando, segundo o conde de Robespierre. Robespierre mandou matar Danton, daqui a pouco Robespierre também foi, né, guilhotinado. E um dos grandes mestres da ideologia iluminista, que iria realmente determinar ou sedimentar, melhor dizendo, todo o processo revolucionário, que foi Camille Desmoulins, um jovem de 25 anos que era o verdadeiro gênio da revolução. Ele superou a todos. Camille Desmoulins era realmente um gênio, falava admiravelmente bem. Então Kardec, apesar de ter nascido em 1804, no momento em que ele volta do estudo que fez com Pestalozzi em Verdun, o castelo de Verdun na Suíça, Pestalozzi era protestante, mas algumas ideias de Pestalozzi nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, somente quanto à lei natural, que são resquícios do iluminismo e do humanismo de Pestalozzi. Então nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos laivos, né, assim, até certo ponto acentuados, dessa assimilação por parte de Denisard Hippolyte Léon Rivail, Allan Kardec, quando ele foi discípulo de Pestalozzi. Nós vamos encontrar mesmo traços marcantes, embora não com muita abundância, mas bem significativos. E também nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, nessas leis morais, que são leis políticas, que a pessoa não pode falar em liberdade e em igualdade sem antes tratar do aspecto político da questão. Mas não é política assim partidária, não é isso. É política, como eu digo sempre, no sentido aristotélico, não é? No sentido assim ético, no sentido assim sociológico. Essa é a política que ainda não conseguiram pôr em prática, operacionalizar. Não é? Porque pelos próprios conflitos de sociedades, por exemplo, como a nossa, emergente, uma sociedade terceiro-mundista, né, juramentada, assumida. E mesmo nas sociedades consideradas de primeiro mundo, a própria política tomou assim um rumo
muito equidistante das reais prioridades humanas. Então, Kardec observou todo esse movimento político, social, ético, intelectual da sua época. Outra coisa que a gente não pode também dissociar do estudo do Livro dos Espíritos é também a análise do processo intelectual, desenvolvimento de ideias às vezes conflitantes, antes de Kardec e durante o trabalho que ele realizou, resultando na feitura do Livro dos Espíritos. Tanto que nesse estudo que nós vamos fazer em julho, nós vamos falar sobre os aspectos estéticos do sonho, que nós vamos encontrar em vários grandes autores, como Émile Zola, Victor Hugo. Nós vamos também analisar esses aspectos estéticos do sonho, que raramente você só vê os aspectos mais psicanalíticos dos sonhos, né? Ou naquela questão daquelas manifestações divinatórias, né, ligadas aos sonhos. E então nós vamos ver esses aspectos, né, estéticos ligados à literatura, ao trabalho dos grandes mestres, né, da literatura. Então, a época de Kardec era uma época realmente em efervescência. Despontavam, espolcavam as mini-revoluções, o problema do trabalho do menor, da mulher, a carga horária, não é? Era de 12 horas, era uma coisa assim estúpida. Então, os trabalhadores franceses estavam aqui, ó, escorchados. E aí, de vez em quando, acontecia uma marcha sobre Paris, que vem de Marseille, Lyon, Bordeaux, e as próprias manifestações parisienses, querendo relembrar a tomada da Bastilha, né, em 14 de julho, a tomada da Bastilha, que é o marco de toda, ou então é a consagração da liberdade do povo francês. Essa é muito bonita, liberté, égalité, fraternité. Foi realmente comovente, mas caiu tudo, foi tudo por água abaixo. Porque os homens ainda não se conciliaram com o amor. Não o amor que arde sem se ver, né, como disse Camões, mas o amor em nível social, que só pode ser operacionalizado através da política. O ser tem que ser político para amar ao próximo. Parece até estranho, né, dizer isso. Porque quanto mais o homem, né, se politizar, mais ele vai ter condições de pôr no comando do país homens sérios, íntegros e idealistas. Eu sei que vai parecer aqui utopia, onde vamos achar homens sérios, honestos e idealistas. Vamos sair como um filósofo grego com a lanterna, procurando. Naquela época, antes do Cristo, já se procurava um homem honesto. Mas há homens honestos. E aí, no momento em que esses homens assumem o poder, ele estará no exercício, na representação do amor ao próximo, que seria fazer o bem não ao indivíduo, mas à sociedade, à coletividade. Foi essa a conotação que parece que Jesus quis dar àquela história do ama ao próximo como a ti mesmo. Porque pelo menos é a interpretação que me vem à cabeça. Então Kardec observou tudo isso. Além do mais, dois grandes momentos aconteceram, não é, entre a feitura e o lançamento de O Livro dos Espíritos, que é de 18 de abril, o lançamento, de 1857, numa noite estrelada. Kardec lança esse livro no Palais Royal.
Ele lança aí, 1857. Mas antes, Marx e Engels tinham lançado em Londres, porque não pôde lançar em Berlim nem em Paris. Ele tinha lançado o Manifesto Comunista. Foi realmente um marco também histórico, político, de consequências danosas, dolorosas, porque a visão que Marx tem de mundo, de vida, é uma visão muito estreita, baseada em fatores, grosso modo, porque a análise do marxismo exige certas elucubrações que não vêm ao caso, mas, grosso modo, baseado nos fatores econômicos, não é? Vamos chamar de socioeconômicos. E que ele, infelizmente, não soube ser realista a ponto de expressar a própria vontade popular ou dos anseios das sociedades, principalmente na Europa, em que o comunismo não deu certo no mundo, pelo menos na Europa Ocidental. Foi dar no leste europeu e países da Ásia. Ali eles não deu certo, porque estavam ligados a aspectos econômicos, sociais, vejam só, captados por Marx e Engels, mas de uma forma não condizente com a própria sociedade europeia. Parece que eles captaram aí, por osmose, sei lá, a problemática dos países chamados primitivos da época, países não desenvolvidos, onde florescia as flores do mal, né, baudelaireanamente falando, a pobreza e a miséria, que são as mães da ambição e da cobiça. Resultado, lançou-se então o movimento em 1848, o Manifesto. Em 1857, Kardec lança o Livro dos Espíritos. Em 1859, Darwin lança a sua teoria em Londres. Aquela questão da seleção natural, a origem do homem e aí por diante. Então foram realmente dois momentos importantíssimos para a humanidade e que até hoje repercutem. Então foi uma dialética perfeita, não é? A tese esposada por Marx, baseada em fatores socioeconômicos, e a tese esposada por Darwin, baseada em quê? Na evolução. E no meio tive uma tese, uma antítese e uma conciliação, não é uma síntese, que é justamente o Livro dos Espíritos. Ele estabelece uma conciliação entre os valores defendidos, né, por Marx e Engels, que nunca trabalharam, diga-se de passagem, viviam à custa do empresário, que era o pai de Engels. Então, esses valores marxistas e os valores do evolucionismo darwiniano, eles precisavam ser conciliados, e o foram. Não é que haja uma divergência entre ambos, não é que haja uma discrepância entre esses dois sistemas, digamos assim, mas o Livro dos Espíritos procurou conciliar os dois sistemas, apresentando uma tese que poderia, vejam só, se aceita, não derrogar os valores do marxismo ou do evolucionismo, mas até mesmo fortalecê-los, aprofundá-los. Porque o caráter evolucionista do Livro dos Espíritos é muito mais, quer dizer, o sistema evolucionista do Livro dos Espíritos é muito mais avançado do que o de Darwin. 1857, o Livro dos Espíritos, 1859, 2 anos depois, Kardec fala no Livro dos Espíritos algo que mais tarde Alfred Russel Wallace, que foi ímulo de Darwin, e que teve assim chegou às mesmas conclusões evolucionistas de Darwin, Alfred Russel Wallace,
ele iria dar justamente um reforço, ou ia exumar alguns aspectos do Livro dos Espíritos e enunciar, mas acontece que ele estava enunciando em nome da doutrina espírita, e ela foi barbaramente, como ainda é, guardada as devidas proporções, rejeitada inapelavelmente pela comunidade científica e pela própria sociedade europeia. Então Kardec, no Livro dos Espíritos, estabelece essa conciliação e fala de algo que, se fosse aceito, a teoria de Darwin teria que ser revisada, como está sendo atualmente. Não se venha dizer que a teoria espírita se baseia em Darwin, como eu já ouvi até um espírita assim na televisão falar assim. Não é verdade, porque Kardec, no Livro dos Espíritos, fala de algo que foi uma revolução no mundo ocidental, ou melhor, vamos ser mais realistas, seria uma revolução no mundo ocidental se aceita. Vocês que já estudaram o Livro dos Espíritos sabem que há um capítulo extenso sobre a reencarnação, não é? Quem primeiro tratou de reencarnação no mundo ocidental foi Kardec. Antes, a reencarnação era levada em conta por alguns grupos isolados na Europa, principalmente assim em meio aos chamados ocultistas, remanescentes dos templários, dos albigenses, cátaros, os gnósticos, aquelas organizações que procuravam dar um enfoque diferente à religião, associando-a ao ocultismo, mas não uma associação, vamos dizer assim, litúrgica, uma associação ideológica. Eu digo litúrgica porque o catolicismo aproveitou tudo do ocultismo na sua liturgia, tudo, inclusive a água, a vela, o incenso, tudo. Então, esse capítulo sobre a reencarnação, ele vem realmente dar os pontos nos respectivos is. Porque não se pode falar em evolução sem se falar em reencarnação. Mas eu não acredito. Ora, pouco importa se as pessoas não acreditam. O princípio da reencarnação não vai modificar porque José, Francisco ou Joana, eles acharam que aquilo ali é uma fantasia. As coisas não mudam pela opinião das pessoas. As pessoas têm direito à opinião, mas nem sempre a opinião é baseada no direito, na verdade e na justiça. Então Kardec, quando fala reencarnação, ele estava falando num tipo de evolução que se baseia em valores transcendentais, a lei da reencarnação. Ele não estabelece certos aspectos ligados a uma nova religião, porque se tomou o espiritismo como uma nova religião, e não é. Ele fez uma coisa interessante, não sei se vocês já perceberam no Livro dos Espíritos, ele não associa Deus ao espiritismo como religião. Há poucos dias eu estava lendo uma entrevista na revista Veja, um cientista estava dizendo o seguinte, falando sobre Deus. Então ele disse que a ciência não tem nada a ver com Deus, que a ciência marcha sem Deus. Vejam só, um ganhador do prêmio Nobel de Física. Eu disse, olha, como é que um homem desse ganha um prêmio Nobel falando tanta bobagem? Parece que Deus está atrelado à religião, e Deus não tem nada a ver com religião. Religião é fruto do delírio humano, um delírio necessário, admitamos. Então Deus surge desse delírio, dessa necessidade que o homem tem de tentar justificar determinados fenômenos
que ele não consegue realmente explicar. Então, nós notamos no Livro dos Espíritos que Kardec, não é que Kardec tenha negado Deus, não é isso. Ele põe Deus no seu devido lugar, como um ser que nos dotou de livre-arbítrio. Isso quer dizer que nós somos os autores, os artífices da nossa felicidade e da nossa infelicidade. Nós podemos constituir sociedades justas e injustas. Nós podemos elaborar códigos que têm condições de regular a vida planetária de uma forma justa e adequada. Mas nós não fazemos isso, infelizmente, porque entra em jogo aí uma série de interesses, uma série de conveniências. E aí, justamente, é por aí que o homem vai construindo a sua estrada de dor e sofrimento. Então, Kardec, quando fala em reencarnação, ele põe a evolução em bases muito mais profundas, éticas, espirituais. E aí ele responde a Darwin, de um lado, e responde a Marx. Ele vai, por isso que Kardec, muito sabiamente, e mais adiante nós vamos verificar isso, ele trata da lei de liberdade e de igualdade. Por que ele tratou da liberdade e da igualdade? É claro que é uma conotação eminentemente política aí, política, espiritual, porque a gente não pode, olha, ninguém, minha gente, chega ao nirvana dentro de um templo. Ninguém atinge os estados avançados de espiritualidade dentro de um templo, de um mosteiro, de uma caverna, como os anacoretas. Todo o trabalho do homem, em nível de ascensão espiritual, tem que ser feito, tem que ser realizado dentro da sociedade, com todos os seus tumultos, com todos os seus conflitos, com todos os seus problemas. A gente não pode se afastar dessa realidade. A gente pode se apartar dessa realidade. Nós temos que viver embora reclamando. Então é esse o processo, é o cerne da lei de igualdade, da lei de liberdade. Os fatores analisados por Marx e Engels, brilhantemente, diga-se de passagem, e até sedutoramente, esses fatores foram realmente determinados por eles, foram identificados por eles, mas não foram justificados. Eles não encontraram a gênese, a etiologia de todo esse processo. Kardec vem, e é por isso que eu disse, se fizesse uma junção desses três grandes sistemas, o homem teria respostas muito mais profundas, coerentes e justas sobre o problema do ser, do destino e da dor. Como disse muito bem Leon Denis. Então, os fatores econômicos e sociais que foram identificados por Marx e Engels têm a sua resposta certa no Livro dos Espíritos. O porquê das desigualdades, o porquê desse conflito que existe dentro das sociedades. E sempre existiram esses conflitos, desde épocas imemoriais. Isso vem rolando através dos séculos, através da história. E chega na segunda metade, ou na primeira metade do século XIX, isso vem e como que explode. Foi um Big Bang político-social. E os estilhaços até hoje nos incomodam e nos ferem. Porque tanto Marx como o Darwin negaram o espírito. Espírito, isso é superstição, isso é coisa de tolos, isso é coisa de beato, pessoas ignorantes. Então, resultado, nem a teoria de Darwin, nem a teoria de Marx se sustentariam à luz de uma análise palingenésica.
ou seja, baseada na reencarnação. Por isso que Russell Wallace veio como que em socorro da teoria de Darwin, que um dia ele também defendeu. E aí ele entra em contato com a doutrina dos espíritos através da materialização de um seu parente, numa reunião memorável que foi dirigida por Conan Doyle, Arthur Conan Doyle, o criador de Sherlock Holmes, em Londres. Ele se convence da realidade espiritual e escreve um dos mais importantes trabalhos que eu, pelo menos, tive a oportunidade de ler e que corrobora todo o pensamento de Kardec e dos espíritos. Esse livro devia estar nas faculdades, nas universidades, mas quem vai dar crédito a um visionário que pensa que o espírito existe? Sabe o título do livro? Evolução e Paligenesia. Ele avança, ele aprofunda o pensamento de Kardec e dos espíritos. Alfred Russel Wallace, conhecidíssimo, qualquer enciclopédia vocês vão encontrar verbete sobre Alfred Russel Wallace. É considerado um dos gênios da humanidade. E ele vem completa com seus estudos, suas pesquisas, em torno da paligenesia, nascer de novo, pois não é um termo até criado por Jesus, quando com Nicodemos, aquele diálogo com Nicodemos, fala em nascer de novo, surgiu em grego a expressão paligenesia. Então, Russel Wallace, ele responde tanto a Darwin como a Marx, porque ele sustenta a sua teoria, alargando e ampliando o pensamento kardeciano e dos gênios tutelares da codificação. Ele amplia pelo estudo do comportamento social, através dos estudos de pedagogia, ética, política e direito. É um trabalho magnífico. E aí, mais tarde, já nas primeiras décadas do século XX, um outro autor vem sustentar, robustecer, fortalecer, diríamos, não só as teses esposadas, desenvolvidas, defendidas por Russel Wallace, mas pelo próprio Kardec e os espíritos. Ele vem e consubstancia toda essa magnífica contribuição desses homens, vamos chamar de gênios, ao conhecimento da problemática do ser na face sofrida desse planeta. Foi Gustave Gelei. Ele entra com uma tese muito mais complexa do que a tese kardeciana e a tese de Russel Wallace. É do psicodinamismo. Ele começa a desenvolver a sua tese a partir do momento em que analisa o homem, a individualidade, não como um ser perecível, mas um ser que não nasceu para a morte. Ele renasce da morte como a fênix da mitologia egípcia e não grega, renasce sempre das cinzas. Esse ciclo, e tanto que a fênix da mitologia egípcia é justamente essa ideia, essa imagem, essa força imagética dessa mitologia para representar a teoria dos renascimentos. O homem nasce de suas próprias cinzas, não cinzas físicas, não é a ressurreição, mas quando se fala na fênix, se fala em processo evolutivo. É no amealhar do conhecimento, é o desenvolvimento de ideias e valores, é a consolidação dessas ideias, desses valores, que vão formar a individualidade e que vão determinar temporariamente a personalidade. É a persona, a máscara, como diziam os teatrólogos gregos, Ésquilo, por exemplo. É a persona, a individualidade,
Essa sim é permanente e imperecível. A persona é transitória e vige em função dos valores adquiridos pelo espírito. Aí Gelei entra com uma tese fantástica, que vem realmente dar um reforço ainda maior, um aprofundamento maravilhoso, tanto do pensamento kardeciano, dos espíritos, da codificação e de Russell Wallace. Ele entra com um estudo do consciente e do inconsciente. Dessa vez ele critica, não sei se deliberadamente, a Pierre Janet com seu automatismo psicológico. Ele cria aquela expressão do inconsciente para justificar determinados estados mórbidos que não podiam ser explicados pela psicologia, mas sim pela doutrina espírita. São os estados auto-obsessivos e os estados obsessivos, que ele confundia com certas patologias psíquicas e que não eram. Dentro de Salpêtrière, um asilo que até hoje existe na França, onde brilhou realmente o gênio de Charcot, professor, mestre de Freud. E ali em Salpêtrière, Pierre Janet quis explicar toda a processualística do inconsciente, mas esbarrava sempre no porquê. Como a gênese de todo o desequilíbrio psíquico que querem encontrar em fatores orgânicos como resposta endógenas a fatores exógenos dentro das sociedades desequilibradas. E aí Gelei vem e redimensiona o conceito de consciente e inconsciente. Foi aí que aqueles que estudam essa questão começaram a entender realmente o que é o inconsciente, qual a sua sede e de que ele é formado. Não dentro da estrutura fisiológica do cérebro, não dentro dos aspectos neurológicos do cérebro, mas dentro, se é que nós podemos dizer assim, da estrutura psíquica, da psique, da alma. E por sinal, um parêntese, quando o Russell Wallace analisa essa questão da palingenesia, ele coloca a alma como o ser diretor de todo o processo evolutivo, e não forças ligadas ao acaso, e não através daquele processo de seleção chamada natural, onde há sacrificados e privilegiados. E ele diz taxativamente: na criação não há privilegiados nem sacrificados. Nenhuma espécie pode ser sacrificada a benefício de outra espécie. Isso é aparência. Como nós vivemos muitas vezes, ou melhor, nós sobrevivemos graças ao sacrifício de outras espécies. Mas quanto mais essas espécies desaparecem, diz Russell Wallace, mais se deve admitir o processo evolutivo, porque elas desaparecem para ressurgir mais adiante, aprimoradas, próximas a atingir, a alcançar os estados hominais. Então ele fortalece e aprofunda o pensamento de Kardec. E aí Gelei vem e aí dá o contorno assim, do consciente e do inconsciente. O que seria o inconsciente para Gelei? Ainda não explicado nem pela psicanálise, nem pela psicologia, se me permitam aí os psicólogos e psicanalistas de plantão. O inconsciente, disse Gelei, é a soma dos conscientes passados. Olha, é extraordinária essa dissertação, essa conclusão geleiana. O inconsciente é fruto dos conscientes passados. E é aí que vai determinar não apenas o processo evolutivo, e ele subsidia Russell Wallace, mas vai provocar, vai dar ensejo ao evolver do espírito.
Ele faz então, não é uma dicotomia, não chega a ser uma dicotomia, mas uma interação necessária entre a evolução e o evolver. O evolver em nível psico-espiritual e a evolução em nível biológico, uma determinando a outra, até que o processo atinja um ponto tal que o desenvolvimento da evolução, o processo de evolução, tende a desaparecer e fundir-se ao plano alcançado pelo Espírito. Aí a reencarnação vai se processar em outros níveis, se é que nós podemos chamar de reencarnação. Os atlantes sabiam disso. Os atlantes contribuíram decisivamente para a configuração dessas ideias, tanto no seio das sociedades pré-colombianas, como das sofisticadas sociedades grega e egípcia. Hermes Trismegisto, 4.000 anos antes de Jesus, já falava mais ou menos nisso. A preponderância do espírito e a eventualidade da matéria. Tanto que hoje, vocês podem dizer folgadamente, os espíritas são materialistas. Porque nós estudamos um dos estádios desprezados da matéria. E agora identificado, graças a Deus, pelos pesquisadores de Stanford, de Harvard, de Yale. E aí apareceu diante dos olhos extasiados desses grandes pesquisadores a antimatéria. E os estudos de mecânica quântica, que se prende ao submundo do átomo, das partículas diminutas, e cada vez mais que se estuda, mais se descobre. E quanto mais se descobre, mais se acentua a ignorância. E isso é uma grande verdade. Então Gelê entra com seu psicodinamismo e o sustenta com o consciente e inconsciente. Inconsciente é, então, em suma, o somatório das experiências vividas pelo espírito, através da sua estrutura fisiológica, dentro das sociedades onde ele reencarna. Olha, isso foi um balde de água gelada em determinadas concepções. Pena é que Gelê não é conhecido nem mesmo nos meios espíritas. É aí que nós procuramos resgatar esses estudos nesta casa. Porque se o espiritismo não fosse o que eu estou aqui dizendo que é, aqui eu não estaria. Porque nós podemos tratar de uma ferida, mas cumpre ao organismo reagir com suas próprias defesas. Nós podemos explicar aqui coisas realmente interessantes a respeito do homem, da vida, do mundo, do cosmos. Mas vocês têm uma obrigação, vamos chamar ética, espiritual, de aprofundar esses estudos. E fazer com que a doutrina espírita seja respeitada, onde quer que se pregue os seus postulados, os seus princípios. E os princípios espíritas não são princípios utópicos, fantasiosos. São princípios que foram determinados, consagrados, diremos melhor, pela própria ciência. No momento que a Maria Curie entra no laboratório da Sorbonne, com seu marido Pierre, e com Antoniette Alexandre Bisson e Gelée estava lá presente. No momento que uma mulher desse nível entra no laboratório da Sorbonne e sai convicta, convencida da imortalidade do ser,
Onde está a ciência humana na atualidade diante de uma declaração de uma Madame Curie? Uma mulher extraordinária, Prêmio Nobel de Química e Física. Ela confirma todo o trabalho de William Crookes, que é um dos pais da ciência moderna, que também contactou com o espírito. E eu tenho até um poema de William Crookes, se declarando ao espírito. E a esposa de William Crookes não sentia ciúmes, era um espírito. Era um ser que não pertencia a este mundo. Ela sim, o espírito não. Então o amor que William Crookes, um dos precursores da matéria radiante, do fotômetro, ele se apaixonou por esse espírito. Mas não é aquela paixão cega, aquela paixão feita de arroubos instintivos, mas é a paixão pelo eterno. Porque ali estava aquele espírito, Kate King, representando o eterno. Ele, o cientista, o homem pragmático, só acreditava naquilo que via, começou por acreditar naquilo que via, porque o que ele via não existia para o mundo físico, mas existia para a eternidade. Isso daí foi um dos maiores momentos das pesquisas espíritas. Não só pela materialização de um espírito, mas pelo encontro do espírito com o sábio. Pelo encontro do espírito com um homem de ciência, sério, honesto, íntegro. Então, quando se fala em espírito, aqui no Brasil, aí eu tenho pena do cético, muita pena, porque é um ser destinado ao sofrimento, à dor, à desilusão. Vocês já imaginaram uma pessoa dessa, um homem desse, no mundo espiritual, as tontas? Voltando para casa e falando assim a plenos e perispirituais pulmões para a mulher, para os filhos: eu vivo, eu estou vivo, eu não morri. Vocês já imaginaram isso? Que situação! Ele se julgando vivo e os seus parentes tendo certeza que ele morreu. Não é doloroso? Não é para a gente ter pena? Não digo pena, mas orar por essa alma penada, que vai terminar sofrendo horrores. Principalmente se a esposa ainda é jovem, se deslumbrar por outro homem. O ciúme, o desespero. E aqueles que tiveram amor assim excessivo às coisas materiais, aos seus bens materiais, as suas joias, seu dinheiro, e os herdeiros lá brigando, se acabando para dividir, e cada um querendo uma parte maior do que a do outro, e ele assistindo a tudo isso. Não é doloroso? Isso acontece. Eu tenho uma fotografia
O sujeito foi visitar o pai no cemitério. É fotografia, não é montagem, não. Aí um amigo tirou o retrato dele, ele ao lado do motorista no carro. Quando revelaram, o pai estava no banco de trás, voltando para casa. E perdeu foi tempo ir no cemitério, porque o pai sempre esteve ali. E quando o pessoal sai para visitar o parente no cemitério, o parente fica em casa. Então é isso que acontece àqueles que acham, que pensam que estão certos. Não é por aí. Nós não queremos ser radicais. Não, você tem que acreditar no Espírito. Não, porque a convicção na imortalidade, ela não acontece assim de uma hora para outra, não. É fruto de todo um trabalho de amadurecimento, de estudo, de pesquisa, de observação. De uma hora para outra, a pessoa pode até dizer, eu acredito no Espírito. Eu acho que o mais importante, nessas alturas dos acontecimentos, não é a pessoa acreditar no Espírito, é sim acreditar no Espírito. E a maioria esmagadora não se admite Espírito. É aí que está. Aí que vem os grandes conflitos, as injustiças sociais, o ódio, a vingança, o desrespeito às leis naturais. Porque se o cientista, do alto da sua sabedoria, entre aspas, afirma que Deus não tem nada a ver com a ciência, então qualquer artefato que um homem desse possa fazer para destruir quem ele pensa que não vai ser julgado por isso. Deus não existe. Logo, não existe o erro, não existe o pecado. E aí eles aprontam e sofrem consequência disso. Então, a lei do trabalho, eu a defendi. Eu estava em Brasília, eu fiz parte da feitura do Código de Direito do Trabalho na Comissão de Justiça da Câmara Federal. É que tudo no Brasil se gasta muito dinheiro, tempo, e depois acaba em acarajé ou em tutua mineira, né? Vamos botar em pizza, que é italiana, aliás, né? Mas e aí no plenário, né? Não foi do plenário da Câmara, mas no plenário do encontro, falaram que um discurso dizendo que a renovaram seria a primeira manifestação em torno da justiça trabalhista, afora aquelas conquistas dos trabalhadores europeus, principalmente na Inglaterra e na França, na Alemanha. Mas disseram que o precursor de toda a justiça trabalhista, social, seria Leão XIII, com a sua encíclica Renovaram, de 1893, não me falha a memória. Aí eu pedi uma parte. E eu disse, não é Leão XIII, é Allan Kardec. Disse mesmo. Tinha mais de 300 convencionais. E aí eu pedi permissão para falar, após o orador. E aí levei o Livro dos Espíritos, eu estava na pasta com o Livro dos Espíritos, e mostrei que os Espíritos de Kardec foram precursores da justiça social e da previdência social, está aqui dentro. E aí bateram palma, e está nos anais desse encontro. O Código de Direito do Trabalho foi elaborado, mas eu não sei em que gaveta ele está. Foi um trabalho assim muito grande, o dia inteiro trabalhando, discussões, debates e altercações, e as pessoas saíam batendo os pés, era uma confusão, principalmente os sindicalistas de São Paulo. E eu estava representando a Federação das Indústrias do Estado da Bahia. Resultado, eu pelo menos ficou lá registrada
né, a minha contestação. Que Allan Kardec, Denis Hippolyte Léon Rivail, foi realmente o precursor da justiça trabalhista e social. Então vocês peguem a lei do trabalho e verifiquem lá, observem, vocês vão chegar a essa conclusão. E aí nós vamos estudar o Livro dos Espíritos, vamos desenvolver esses trabalhos aqui, entre nós, e que possamos cada vez mais aprender essa doutrina que realmente toca fundamente nas nossas almas. Que Jesus seja louvado. Obrigado. Agora